Você já se perguntou o que aconteceria se uma única decisão pudesse desencadear o fim do mundo? Imagine o lançamento de um único míssil balístico intercontinental, disparado de um país pequeno, mas armado nuclearmente. Em questão de minutos, os sistemas de defesa de uma grande potência detectam a ameaça. O protocolo é claro: responder com força total antes que o ataque chegue ao solo. Mas, e se essa decisão inicial gerasse uma reação em cadeia, envolvendo outras nações e transformando o planeta em um inferno nuclear? Essa não é apenas uma ficção. É uma possibilidade aterrorizante que foi amplamente estudada durante a Guerra Fria, especialmente em 1983, quando o governo dos Estados Unidos, sob o comando de Ronald Reagan, encomendou um jogo chamado Proud Prophet. Esse não era um passatempo comum. Era uma simulação de guerra nuclear criada por Thomas Schelling, doutor em economia por Harvard e especialista em teoria dos jogos. O objetivo do Proud Prophet era simular cenários realistas de uma guerra nuclear e prever como os eventos se desdobrariam a partir de diferentes gatilhos. Mais de 200 participantes, incluindo especialistas militares e estrategistas, se reuniram no Colégio Nacional de Guerra, em Washington, para jogar. Os cenários simulados nunca foram completamente revelados pelo governo, mas sabemos o suficiente para entender as conclusões. Segundo relatos de Paul Bracken, professor de Ciências Políticas de Yale, a mensagem principal era clara: não importava como o conflito começasse, ou qual nação disparasse o primeiro míssil, o final era sempre o mesmo: uma destruição nuclear completa. Agora, imagine esse cenário em nossos tempos. Atualmente, existem milhares de armas nucleares distribuídas entre as potências globais. A tecnologia avançou, tornando os sistemas de defesa e ataque ainda mais rápidos e precisos. Mas a lógica que sustenta essas estratégias permanece tão frágil quanto era há 40 anos. Uma única falha de comunicação, uma decisão precipitada ou mesmo um ataque isolado de uma nação menor poderia desencadear uma série de eventos que terminariam no colapso global. Se essa ideia já te deixa intrigado ou preocupado, continue comigo. Vamos explorar como um único ataque pode se transformar em um cenário apocalíptico e o que isso nos ensina sobre o poder destrutivo que ainda paira sobre o mundo. Imagine o lançamento de um único míssil balístico intercontinental disparado de uma base militar próxima a Pyongyang, na Coreia do Norte. Em poucos segundos, satélites americanos detectam a queima característica do combustível de um ICBM. Este é o primeiro passo de um protocolo de emergência altamente ensaiado. Nos Estados Unidos, a instalação de dados aeroespaciais no Colorado começa a processar as informações, traçando a provável trajetória do míssil. A previsão? A costa leste dos Estados Unidos, com destino final em Washington, D.C. Em menos de 3 minutos, o alto comando militar é convocado para avaliar a situação e informar o presidente. Neste cenário, um fato chama a atenção: é um único ICBM. Porque a Coreia do Norte arriscaria lançar uma bomba nuclear solitária contra uma superpotência como os Estados Unidos? Pode ser uma demonstração de força, uma mensagem estratégica ou até mesmo um teste que fugiu do controle. Não há tempo para essas reflexões. Segundo o Plano Operacional Americano, o O-Plan, qualquer ataque nuclear identificado deve ser respondido com força total. O presidente americano é informado do ataque iminente. Ele tem apenas alguns minutos para decidir qual será a resposta. Mas há um problema. Não é possível confirmar se o ICBM carrega de fato uma ogiva nuclear. Apesar disso, o protocolo de lançar ao aviso exige uma retaliação imediata e massiva, projetada para destruir o comando e controle do inimigo. O relógio está correndo. Ao mesmo tempo, aviões bombardeiros americanos são acionados como parte de uma alternativa mais cautelosa,
Ao contrário dos mísseis balísticos, aviões podem abortar a missão se o ataque se provar um engano ou uma falsa ameaça. No entanto, esse plano exige mais tempo, e cada segundo que passa aumenta a incerteza e o risco. A decisão é ainda mais complicada quando lembramos os históricos erros do sistema de detecção americano. Em 1960, o nascer da Lua foi interpretado como o lançamento de 1000 ICBMs. Em 1979, uma falha no sistema simulou um ataque nuclear em andamento. Agora, o presidente precisa decidir confiar nos dados ou arriscar uma destruição total por hesitação. Enquanto isso, os radares terrestres estão prontos para localizar o míssil norte-coreano quando ele reentrar na atmosfera. Porém, até esse momento, o ICBM estará invisível aos sistemas de rastreamento. A tensão no comando americano atinge o limite. Não há como saber se a Coreia do Norte tem mais mísseis em preparação ou se esta é uma manobra para desviar a atenção de um ataque maior. O relógio segue. Faltam menos de 20 minutos para o impacto. O que está em jogo não é apenas a segurança nacional dos Estados Unidos, mas o equilíbrio delicado da dissuasão nuclear global. Se o ataque for ignorado e for legítimo, milhões de americanos podem morrer. Se a retaliação for injustificada, os Estados Unidos podem iniciar uma guerra nuclear global com consequências irreversíveis. Enquanto o primeiro míssil balístico intercontinental norte-coreano segue em direção à costa leste dos Estados Unidos, outro evento ainda mais alarmante ocorre. Submarinos norte-coreanos emergem próximos à costa oeste americana. Em questão de minutos, esses submarinos lançam 8 ogivas nucleares, direcionadas a alvos estratégicos como cidades, bases militares e infraestrutura crítica. Agora, os Estados Unidos enfrentam não apenas uma ameaça, mas um ataque coordenado que coloca em risco sua capacidade de resposta. Submarinos nucleares são armas devastadoras devido à sua capacidade de se manterem ocultos por longos períodos e se aproximarem de alvos sem serem detectados. Uma vez que lançam seus mísseis, o tempo de reação é reduzido a poucos minutos. No caso deste ataque, os lançamentos submarinos confirmam que o ataque inicial da Coreia do Norte não foi um engano ou uma provocação isolada, mas o início de uma escalada nuclear. Com isso, o presidente americano autoriza a retaliação. As primeiras respostas vêm dos submarinos nucleares americanos, que lançam dezenas de mísseis em direção a alvos norte-coreanos. Paralelamente, mísseis balísticos intercontinentais são disparados de solo americano. Mais de 80 ogivas nucleares estão programadas para atingir bases militares, instalações de comando e áreas industriais na Coreia do Norte. Porém, existe um problema crítico na estratégia de retaliação americana. As trajetórias dos mísseis passam pelo espaço aéreo da Rússia. Para o governo russo, a visão de dezenas de ICBMs voando em direção ao território asiático pode ser interpretada como um ataque direto. Em um mundo onde cada segundo é crucial, a Rússia não pode se dar ao luxo de esperar explicações. Diplomatas americanos tentam desesperadamente comunicar que o ataque é direcionado à Coreia do Norte, mas a tensão é alta demais para confiar apenas na palavra de outra potência nuclear. A lógica da dissuasão nuclear entra em ação. A Rússia lança mais de 1000 ogivas nucleares em direção aos Estados Unidos, aliados da OTAN, e outras nações estrategicamente alinhadas ao Ocidente. Submarinos nucleares russos, até então em estado de prontidão, emergem e disparam mísseis contra bases e cidades americanas. Em questão de minutos, o número de armas nucleares no ar atinge um patamar inimaginável. As cidades de Londres, Paris e Seul tornam-se alvos. Mais de 1000 armas nucleares estão destinadas a destruir infraestrutura militar, econômica e civil em todo o hemisfério norte. Cada novo lançamento reduz ainda mais a margem de erro. Neste ponto, já não se trata de evitar a guerra nuclear, mas de mitigar as consequências. Milhões de vidas estão em risco.
e o equilíbrio político mundial é irreversivelmente abalado. O relógio da destruição avança implacavelmente, enquanto o planeta mergulha em um cenário apocalíptico. Com a primeira onda de ataques nucleares, as maiores potências globais começam a ruir. Os Estados Unidos, a Rússia, seus aliados e outras nações diretamente envolvidas são transformados em territórios de destruição total. Washington, D.C., Nova York, Moscou, Paris, Londres e Seul deixam de existir. A infraestrutura industrial e militar que sustentava essas nações é aniquilada, assim como as vidas de milhões de pessoas. A destruição causada pelas explosões nucleares vai muito além do impacto inicial. Cada bomba não apenas destrói cidades inteiras, mas também cria uma nuvem de radiação que envenena o ar, a água e o solo. Os incêndios resultantes liberam imensas quantidades de fumaça na atmosfera, bloqueando a luz solar. A temperatura global cai, resultando no que os cientistas chamam de inverno nuclear. A agricultura é severamente impactada e a fome se torna inevitável até em regiões que não foram diretamente atingidas pelas bombas. No Brasil, na Austrália e em outras nações do Hemisfério Sul, que não foram diretamente alvos, os efeitos ainda são devastadores. A economia global entra em colapso imediato, já que essas nações dependem fortemente do comércio com países agora inexistentes. Além disso, as mudanças climáticas causadas pelos incêndios e pela radiação afetam a produção de alimentos em escala mundial. Até mesmo áreas não contaminadas enfrentam crises de abastecimento. Entretanto, o colapso político é ainda mais alarmante. Sem um governo central funcional, as potências destruídas entram em completo caos. Grupos isolados tentam reivindicar territórios e recursos, enquanto lutam pela sobrevivência. Submarinos nucleares sobreviventes, contendo ogivas que não foram utilizadas nos ataques iniciais, tornam-se alvos cobiçados por grupos insurgentes. Esse arsenal restante se transforma em uma ameaça constante de novos confrontos, em um mundo onde a confiança entre nações já não existe. A radiação, invisível e implacável, torna áreas inteiras inabitáveis por décadas. Refugiados do norte tentam migrar para o sul, mas enfrentam barreiras naturais e políticas. Conflitos regionais começam a surgir à medida que os países menos afetados tentam proteger seus recursos escassos. 2 anos após o primeiro ataque, o impacto global é claro. Mais de 2/3 da população mundial está morta, enquanto os sobreviventes lutam para se adaptar a um planeta irreconhecível. Mesmo que o Brasil e outras nações do sul do mundo tenham escapado do pior, a mudança forçada no clima e a contaminação radioativa tornam sua recuperação lenta e incerta. E então, surge a pergunta inevitável: depois de tanto sofrimento, é possível evitar que isso aconteça novamente? Ou será que, mesmo após essa destruição, o mundo caminhará novamente para a corrida nuclear? As respostas a essas perguntas, se existirem, agora estão nas mãos de um mundo fragmentado e desesperado para sobreviver. Agora é com você. O que você acha desse cenário? Ele é apenas ficção ou uma possibilidade real? A sua opinião é muito importante, então escreva nos comentários agora mesmo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Eles precisam saber disso também. Cada clique no like e cada compartilhamento ajuda este vídeo a chegar mais longe, para que mais pessoas reflitam sobre os perigos das armas nucleares. E tem mais. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhum vídeo como este. Estamos trazendo os temas mais impactantes e relevantes, com análises profundas e histórias que você não encontra em qualquer lugar. Então vamos juntos? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. O futuro está em jogo e a sua participação faz toda a diferença. Te espero no próximo vídeo.